Bom dia a todos. A gente entra agora em um novo bimestre. Agora, nos meses de setembro e outubro, a gente vai estudar sobre a lei da aproximação espiritual. A gente, como todos os outros, já o fez no ano passado. Então, são as mesmas leis e os mesmos princípios nos 3 anos do caderno de meditação criativa. Porém, a cada ano a gente percebe que o aprofundamento e a abrangência dos textos é maior. Então, a gente hoje vai ver um pouquinho, vai começar a ver, né? São 5 textos ao longo desse mês, desses 2 meses, perdão, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre o que é essa lei da aproximação espiritual. E a gente vai ver também que ela é regida por um princípio que é o princípio da divindade essencial. Desta forma, ao reconhecer que existe uma divindade em cada essência, que é esse o princípio da divindade essencial, existe uma lei que começa a funcionar a partir desse princípio, que é a lei da aproximação espiritual. Tudo que acontece em nossas vidas está sob a regência dessa lei, porque todos os movimentos que a nossa alma atrai são para que em alguma medida, no nosso tempo, no nosso ritmo, com a condição de cada um, essas aproximações espirituais vão acontecendo, ou seja, a nossa personalidade vai se aproximando da nossa alma. E aí a gente tem um fator que é primordial, que a gente sempre fala na nossa meditação, que é a construção do antakarana, aquele fio chamado de fio da consciência. Então, são temas que possivelmente a gente vai ver ao longo desse bimestre e que são essenciais para que a gente vá, então, construindo essa aproximação com o nosso verdadeiro eu. Lembrando sempre que vocês podem me interromper a qualquer momento. Qualquer dúvida que vocês tiverem é pertinente, então não se acanhem em fazer perguntas quando acharem importante. Tudo bem? Vamos lá, então. Tendemos a pensar na palavra espiritual apenas em relação à religião, mas na verdade ela se relaciona ao desenvolvimento da vida interna e ao progresso de consciência em todos os níveis, do mais baixo ao mais alto. Foi dito que a palavra espiritual abrange tudo o que se encontra além do ponto atual de realização. Tudo que, em outras palavras, é nosso próximo passo evolutivo genuíno. Então, olha só que importante. Isso, sempre que a gente dá um próximo passo em relação ao nosso desenvolvimento de consciência, a gente está, de fato, nos tornando mais espirituais. Então, isso funciona desde o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, para todas as classes de ser humanos, no sentido de, não de separação, mas em que ponto do caminho evolutivo está. Sempre que a gente consegue dar um próximo passo, isso é espiritual. Desde, por exemplo, uma criança que senta e começa a engatinhar, ou que engatinha e começa a andar. Isso é um próximo passo no seu processo evolutivo. Do ponto de vista físico, sim, né? Mas qualquer tipo de desenvolvimento que a gente venha a ter é, de fato, uma aproximação espiritual. É importante a gente colocar essa lente quando a gente estiver fazendo esse estudo e ao olhar para a gente. Qualquer coisa que a gente consiga, em termos de consciência, em termos de desenvolvimento, é para nós já algum tipo, em alguma medida, uma aproximação espiritual. Para a gente e para quem está ao nosso redor, né? A lei de aproximação espiritual tem, portanto, um imenso alcance.
e está ligada ao progresso humano numa medida muito maior do que pensaríamos de início. Ela está intimamente ligada a uma outra lei, a lei da atração. E aqui é muito importante a gente reconhecer a lei da atração como a partir do nível da alma, no sentido de que a alma atrai para a nossa vida de personalidade todas as condições para o desenvolvimento. É bem diferente daquele conceito de lei da atração, do segredo ou de outras coisas. Essa lei da atração, que é utilizada desde a sabedoria antiga, é a lei que rege a alma, né? A sabedoria espiritual diz que a lei do espírito, né, a gente pode chamar que é a lei da mônada, é uma, a lei da alma é a lei da atração, a lei da mônada, desculpa, a lei que rege a mônada é a lei da síntese. A lei que rege a vida da alma é a lei da atração, e a lei que rege a vida da personalidade é a lei da economia. Então, esquecendo um pouquinho a mônada, que é a parte do espírito mesmo, que é um pouco mais distante para a gente, mas se a gente ficar com essas duas leis, a lei da economia e a lei da atração, a alma atrai para a vida de personalidade tudo, exatamente tudo o que a personalidade precisa. Aí cabe à personalidade otimizar esses recursos atraídos, utilizar a partir do conceito de economia isso que foi atraído para o seu desenvolvimento. Então aqui é bem diferente daquele conceito da lei da atração, só para a gente ter claro na mente o que é uma coisa e o que é a outra. É a energia de atração que inicia e torna possíveis todas as aproximações. Então, é essa atração que vai trazendo para a gente todas as possibilidades para nos aproximarmos cada vez mais do nosso eu verdadeiro. A atração, por sua vez, está relacionada a outras leis, especialmente a lei de afinidade e a lei de polaridade. Essas duas indicam tipos diferentes e aparentemente opostos de aproximação, mas não é possível examiná-los adequadamente aqui. Então, a Sajoli já fala para a gente, ó, fica aí com essa ideia, não vamos poder tratar aqui porque senão foge muito do nosso tema. Mas, olha que interessante, a lei da atração, ela atrai para a gente tanto também as pessoas com as quais nós temos afinidades de ideais, afinidades também de ideias, afinidades emocionais, afinidades físicas, e ao mesmo tempo ela atrai, ela rege a lei da polaridade. Por quê? Porque é através também dos opostos polares que a gente vai conseguindo, a partir do nível da mente, fazer sínteses, ou seja, extrair o que tem de mais puro e verdadeiro em cada polaridade, para ir fazendo sínteses na nossa consciência. Então, a lei da atração, ela vai regir essas outras duas leis menores, vamos dizer assim. Mas talvez a gente marque um outro dia um estudo para isso, porque senão a gente foge muito do nosso programa. Uh, Aqui elas são mencionadas para dar uma ideia dos temas sobre os quais podemos estudar e meditar em relação a essa lei da aproximação espiritual. Tudo bem até aqui? Sim, mas acho importante depois você explicar mesmo essa lei, é, da atração, porque às vezes pode ficar um pouco confuso essa questão dos opostos, né? Dos opostos polares, mas aí a gente faz uma outra aula Tá, sobre isso. Acho que é tá bom. importante. Ótimo. Vamos marcar aqui então. Obrigado. Toda a evolução espiritual do homem pode, olha que importante isso. Toda a evolução espiritual do homem pode ser considerada como uma série de aproximações graduais aos níveis superiores de consciência. Há contatos maiores e mais inclusivos, culminando na união consciente ou unificação
com a realidade ou o ser supremo e universal. Mas a aproximação espiritual não é apenas vertical. Ela também deveria ser considerada no contexto horizontal, pois a expansão de consciência ocorre em todas as direções. Eu vou continuar que fica um pouquinho mais claro. A primeira aproximação vertical é entre a personalidade e a alma, ou eu. Isso é o que torna possível a aproximação ulterior ao Altíssimo, o Supremo, o que a gente chama de Deus. Já as aproximações horizontais são feitas pelo indivíduo a outros indivíduos e grupos, sucessivamente maiores e finalmente a humanidade una. Então, isso aqui, o que é, na verdade? É uma interpretação do símbolo da cruz. O aspecto vertical é cada vez mais a gente se aproximando desse nosso verdadeiro eu. Aí a gente se aproxima de uma consciência de grupo, que é, por exemplo, a hierarquia, e depois a ideia é a gente se fundir em consciência com essa divindade, uma consciência planetária e depois até universal. E no lado horizontal da cruz, a gente, ao se aproximar do nosso eu, a gente vai também naturalmente expressando corretas relações, trabalhando em grupo, que são as outras leis que a gente viu ao longo desse ano. E então a gente vai tendo uma percepção da unidade cada vez mais verdadeira e profunda. Na verdade, assim, a gente separa só para ficar didático para entender o processo, mas é uma coisa acontecendo junto com a outra, né? Tanto à medida que eu me elevo verticalmente, é à medida que eu consigo abarcar mais pessoas e mais consciências no aspecto horizontal. Ambos os tipos de aproximação deveriam ser almejados e alcançados simultaneamente e em proporções equilibradas. A falta desse equilíbrio, que ocorre frequentemente, leva a um desenvolvimento irregular. Uma aproximação exclusivamente ou predominantemente vertical facilmente produz negligência ou até condenação do aspecto externo de manifestação, ou seja, o indivíduo se torna mais crítico, né? Ele considera aquilo que é menos espiritual e é necessário para a realização dos objetivos de evolução. Ela pode facilmente produzir um interesse excessivo na própria conquista e um senso de separação dos nossos irmãos humanos, que poderia ser chamado de egoísmo espiritual, para usar uma expressão paradoxal. Por que paradoxal? Porque tudo aquilo que é espiritual tange ao grupo, tange à humanidade. Então, não existe quase essa palavra, né? Egoísmo espiritual. Mas é para dar uma ideia para a gente de indivíduos que ficam muito em si mesmados ou autocentrados, indivíduos e grupos. A gente observa muito esse tipo de comportamento em escolas de caráter iniciático de desenvolvimento, não em todos os seus membros, mas escolas como maçonaria, Rosa Cruz, mesmo os movimentos teosóficos, quando eles se dedicam excessivamente ao ganho intelectual, aí promovem naturalmente um senso de separação, que não é legal. Por isso, o tibetano sempre lembra para a gente que o tripé do desenvolvimento deve conter meditação, estudo e serviço. Porque quando a gente desenvolve a prática da meditação, a gente está se relacionando com o nosso eu superior. E a natureza da alma é fraternidade, é reconhecimento de cada outro ser humano como irmão. Por isso que a hierarquia também é considerada ao longo dos tempos, ou conhecida ao longo dos tempos, como a grande fraternidade branca, ou fraternidade universal. Por quê? Porque a hierarquia se relaciona entre seus membros como uma fraternidade. Por outro lado, uma aproximação exclusiva ou predominantemente horizontal pode levar à absorção na consciência humana, à identificação com grupos
egoístamente motivados ou a busca de ideais unilaterais, de maneira fanática, mesmo que com bons motivos, e um verdadeiro espírito de serviço. Então, o que acontece, por um outro lado? Essas massificações, com movimentos mesmo dentro das igrejas ou centros espíritas, onde muitas vezes tem muita boa vontade, muito espírito de serviço e pouco tempo de reflexão e de busca por realmente uma conexão mais interna, mais pessoal, mais profunda. O ideal é sempre a gente equilibrar um momento de meditação, um momento de estudo e um momento de serviço. O equilíbrio e a harmonia entre os dois tipos de aproximação, para cima e para fora, cria uma aura ou campo esférico e expansivo de contato e unificações, ou seja, uma verdadeira síntese. Porque aqui a gente vai estar como que atuando, embora eu tenha dado o exemplo da cruz, mas a gente pode pensar também em polaridades, né? Uma polaridade é a interna, a outra polaridade é a externa. Uma polaridade é o vertical, a outra polaridade é o horizontal. E quando a gente equilibra as polaridades, a gente naturalmente sintetiza, que é a lei do espírito, a lei da mônada que eu falava anteriormente. É aquilo que é de fato espiritual que promove essa síntese, ou a gente pode chamar de pequenos puxões, né? A alma sintetiza e cria um novo ponto de consciência. Aí sintetiza e cria um novo ponto ou centro de consciência através do qual a nossa consciência, o nosso campo de consciência vai girando. Então, cada vez que a gente consegue sínteses internas, a gente vai elevando um pouquinho esse nosso ponto de consciência. Aí a gente vai vivendo a partir desse ponto. Aí a gente dá um novo passo, sobe um pouquinho mais esse ponto de síntese. E aí a gente vai realmente realizando aproximações espirituais. A psicossíntese, que é a escola de pensamento, a abordagem psicológica criada pela Saggioli, que é quem escreveu esses textos, fala sobre isso, sobre como desenvolver pequenas sínteses psicológicas que vão elevando o nosso campo de consciência, aproximando-o do nosso eu superior, e então a gente vai aprendendo a fazer essas pequenas sínteses, que são, na verdade, pequenas aproximações espirituais. Paulo, Oi, quando a alma gera uma crise, ela cria essas pequenas sínteses ou não? ela gera crise, aí a personalidade tem que lidar com essas crises, ou seja, é muito no sentido mesmo de ir de uma polaridade a outra, e aí quando a alma, a própria personalidade consegue, através daquilo que eu chamava, né, de a lei da economia, de conseguir aproveitar todos os elementos que estão ali, atraídos e provocados pela alma com a crise, aí é a própria mônada ou o nosso espírito que vai fazendo essas pequenas sínteses. É um trabalho conjunto dos três, né? A alma atrai para a personalidade as condições, cria a crise, a personalidade tem que lidar através da lei da economia com tudo aquilo que se apresentou de uma maneira inteligente, organizada, com clareza, e aí, a partir mônada, esses puxões, essas pequenas sínteses são feitos, né? E aí então o indivíduo vai progredindo. Essas três leis elas estão presentes no nosso desenvolvimento e elas que regem, na verdade, essa outra lei, que é a lei da aproximação espiritual. Obrigada. Imagina. Tudo isso não é difícil de compreender e pode até parecer óbvio, mas uma consideração mais profunda mostra que é preciso muita sabedoria, observação constante e firme vontade diretora para praticar. Então, aqui o Assajoli dá algumas dicas para a gente, né? Sabedoria, observação constante e firme vontade diretora. O que é essa firme vontade diretora? É essa vontade que vai dirigindo o processo. Não é só uma vontade forte,
Ah, eu quero fazer isso. E muitas vezes a gente tem essa vontade forte, que a gente chama de força de vontade, mas se ela não é alimentada, a gente tende a perder a motivação, o ânimo, a energia, e a gente não leva os nossos processos a cabo, ao fim. Então, o Assagioli chama aqui essa vontade diretora, sabe como um diretor mesmo de uma peça ou de uma empresa, que vai acompanhando cada passo desse desenvolvimento. Então, é uma vontade constante, uma observação do processo com desapego, aquela observação que a gente chama, né, desidentificada, e muita sabedoria, muita paciência, muito perdão, muito amor. A sabedoria aí é como se fosse um pouco de cada uma dessas coisas que a gente necessita para que a gente consiga realmente dar esses próximos passos. O que foi dito acima diz respeito às aproximações auto-iniciadas do homem. Mas há outro tipo de aproximação que também conduz a uma unificação. A que vem dos níveis superiores da realidade ou vida. Ela vem do alto em resposta a um chamado. E ela é evocada, ou seja, respondida pela invocação de um indivíduo ou de um grupo. Aí aquilo que a gente já tinha antecipado um pouquinho, né, Tati? Esse agente aproximador pode ser a alma, o eu, um ser ou seres superiores. Mas esses seres superiores, impelidos pelas necessidades e sofrimentos da humanidade, ou a fim de implementar mais rápida e plenamente o grande plano de evolução, eles mesmos podem iniciar uma aproximação descendente. Então, a nossa alma, ela vai funcionar muito por essa demanda, né? Da nossa invocação, tem uma evocação da alma, que é a resposta, que em geral é isso que provoca a crise que a gente falava. Também pode acontecer da própria alma grupal dentro de um grupo, também seguindo esse mesmo modelo, ou pode acontecer a partir da hierarquia, esses grandes seres. O ashram, de repente, da política que a gente falava, que é o ashram do primeiro raio, pode estar observando que a humanidade está um pouco mais lenta no seu desenvolvimento. Aí ele pode provocar uma ação na nação, numa determinada nação, ou num determinado bloco econômico, ou mesmo em toda a humanidade, provocando uma resposta, né? Criando uma crise para provocar uma resposta. Então, isso também pode acontecer, mas aí a gente passa um pouco do nosso conhecimento, porque aqui tem a ver com os planos da hierarquia. E feliz ou infelizmente, a gente tem muito pouca consciência de quais são os planos ainda da hierarquia. Vou ler só mais esse trechinho antes da gente terminar. Paulo, Atualmente. desculpa Oi? interromper. Paulo, Ô, desculpa querido, interromper. pode falar. Tudo que você diz, assim, é como se fosse a nossa consciência e a nossa sabedoria, como elas fossem uma lâmpada na nossa alma, é isso? Nesse sentido? É. E a nossa alma, isso que a gente chama de eu superior, esse ponto mais avançado de consciência, ele é que rege o nosso desenvolvimento. Então, todo movimento que a gente faz, verdadeiramente de busca espiritual, ele é uma invocação. Então, eu estou querendo estudar mais, eu estou querendo, tenho uma intenção sincera de me tornar uma pessoa mais amorosa, mais compassiva. Todos esses movimentos que a gente faz, eles criam uma invocação para esse nosso ponto de consciência que está um pouco mais avançado no caminho, que a gente chama de alma, ou consciência crística, ou eu pessoal, né? E ele então provoca uma resposta. Em geral, como é que vai ser essa resposta dele? Não vai ser, às vezes, não, às vezes pode ser um insight, uma iluminação. Às vezes pode ser um movimento que a gente chama de crise, que é um movimento para colocar ou trazer luz àquilo que está impedindo o nosso caminho para esse desenvolvimento maior que eu almejo ter. Então, às vezes, a alma provoca crises mesmo na nossa personalidade que para que a gente encare ou entre em contato
com aqueles pontos que estavam causando uma obstrução a esse fluxo mais livre de amor, de vida, de luz, de sabedoria. Então, esse processo ele é todo organizado a partir do ponto de vista da alma. Por isso que eu dizia, né? A alma atrai, ela vai atraindo circunstâncias, pessoas, ensinamentos, para que a gente aqui, do ponto da personalidade, consiga parar, refletir, analisar. Fala, pera um pouquinho, deixa eu olhar, como é que estão as coisas ao meu redor? Como é que parece ser o caminho mais inteligente? O que é requerido da personalidade, no fim das contas, é muito mais essa organização inteligente. Aí esse processo de invocação, de busca por amor, busca por sabedoria, ele vai acontecendo também, claro, que concomitantemente. Mas é um processo, é um passo a passo, são essas pequenas aproximações espirituais, elas vão acontecendo muito nesse conjunto de a personalidade invoca, a alma evoca ou responde. Aí a alma cria uma resposta que, em geral, não, algumas vezes pode ser clara, outras vezes não tanto, depende do processo que a gente está, do ponto que a gente está, mas essa relação é o que vai criando essa aproximação espiritual. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu, foi claro. Muito bom mesmo. É um processo bem orgânico, viu, Fábio? E é o que acontece no dia a dia da nossa vida. Cada vez isso acontece para todo mundo, né? Só que, em geral, é um processo inconsciente. Lembra que os antigos falavam? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É um pouco nesse sentido de a gente quer melhorar, a alma traz condições para a gente melhorar. Então, eu quero ser mais paciente. Como que eu vou desenvolver paciência? A minha alma vai trazer situações, parece brincadeira, mas é verdade. Vai trazer situações onde a minha já claudicante paciência vai ser testada, para que então, a partir de uma observação, como ele falou aqui, observação constante, sabedoria e vontade diretora, eu vá passo a passo, dia a dia, vendo onde que é possível melhorar, como que é possível melhorar, o que que é feito. É um processo mesmo que busca trazer a consciência para cada ponto, para cada momento da nossa vida. Então, isso acontece para todo mundo. Essas aproximações vão acontecendo. À medida em que a gente vai se conscientizando do processo, a gente consegue se apropriar. Não necessariamente vai ser mais fácil, mas a gente começa a se apropriar do processo. Não fica uma coisa tão jogada. E, naturalmente, acaba sendo um pouco mais econômico no sentido de um aproveitamento mesmo melhor, porque a gente está mais consciente. E por isso que você falou que a alma atrai, né? Por isso. Exatamente. O processo é esse. A lei que rege a alma é a lei da atração. A alma sempre vai atrair para a nossa vida tudo o que a gente precisa. Então, tudo que se apresenta hoje na nossa vida, se a gente parar aqui agora, tudo que se apresenta hoje foi a nossa alma que atraiu para o desenvolvimento da nossa consciência. Havia pontos da nossa consciência que já estavam prontos para, porque é bem isso, né? Nunca é além daquilo que a gente consegue dar conta ou compreender. Porque o processo não é trazer sofrimento, castigo, o processo não é nenhum outro que não seja o desenvolvimento da consciência. Então, a alma, que é o nosso eu superior, esse ponto de consciência um pouco mais avançado no caminho, ela vai atraindo todas as condições necessárias para o grande propósito da vida, que é desenvolvimento de consciência. E aí, de novo, né? Então, a lei da personalidade é a lei da economia. Por quê? Porque tudo que a alma atraiu para mim é o que se apresenta hoje. Tá bom. Então, eu já confio nisso, compreendo que é assim, ponto. Agora, eu, enquanto personalidade, o que eu devo fazer? Eu devo observar cada ponto da minha vida. Como é que está isso? Como é que está aquilo? Autoobservação, autoconhecimento, autopercepção, e aí aplicar a lei da economia. Nesse processo que está aqui hoje, nesse ponto que eu estou hoje da minha evolução,
como que eu posso fazer para extrair o melhor de cada ensinamento, de cada oportunidade, de cada prova, de cada bênção, de cada graça, das pessoas que estão ao meu redor, do ensinamento que eu tenho que contar, do trabalho que eu hoje desempenho. Aí é essa autoobservação a partir desse ponto de vista de, quando a gente pensa em economia, o que que é economia? É o melhor aproveitamento de recursos. Então, o que a gente precisa pensar sempre, desenvolver o olhar aqui encarnados, nesse ponto que a gente está é, qual é o melhor aproveitamento dos recursos que eu tenho hoje? E aí, quando a personalidade faz esse trabalho, aí não é nem a alma, é a mônada, é o nosso espírito, aquele ponto primordial, quando a gente foi criado mesmo da divindade. Aí a mônada é que faz essas sínteses, né? Ela inspira, claro, né? Que a alma e a personalidade é tudo em conjunto, a gente separa só para ficar mais claro, né? Aí esse movimento vem desde a mônada de fazer essas sínteses. E aí, então, claro, a partir de um novo ponto de síntese, acontece de novo o trabalho da alma. Ah, o Fábio, o Paulo deram um passinho. Então, peraí, o que agora é o necessário para eles continuarem em evolução? Aí a alma começa a atrair outras pessoas, outros ensinamentos, outras experiências, outros lugares. E aí isso traz tudo de volta para nossa aura. E aí fica aquela mistura do assombro com ansiedade, com o não saber lidar, e aí de novo, aí é o trabalho de quem? Da personalidade. Opa, chegaram novas coisas. Qual que é o meu olhar econômico agora? De melhor aproveitamento desses recursos. Aí a personalidade atua. Aí, de novo, a personalidade demorou 10 anos, mas ela deu um passo. Aí a mônada sobe mais, orquestra esse processo, faz uma pequena síntese. Aí, de novo, a alma atrai, personalidade lida, mônada sobe. E aí esse processo vai sendo em conjunto para que cada vez mais a gente vá, cada passo que a gente dá é uma aproximação espiritual. É um processo orgânico, no fim das contas, né? É vivo o tempo todo. Acho que a gente passou um pouquinho no nosso horário, né? Antes da gente encerrar, algum comentário, alguma dúvida, alguma consideração, alguma partilha que vocês tenham? Não? Eu só acho lindo que a lei da atração trouxe todas as nossas almas para esse estudo. E eu tô gostando. Exatamente. 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 Muito bem observado, Fábio. Porque as nossas consciências já estavam prontas para ele, não é mesmo?